Oi, vamos falar um pouco sobre a obra Moema, dando uma continuidade, né, assim, seguindo uma ordem cronológica. A última obra que vocês viram foi do Goya, que é romântica, então, também com aspectos românticos, do artista Vitor Meirelles, artista brasileiro. A obra Moema foi pintada em 1866 e faz uma retratação bem específica de um poema chamado Caramuru, né? Essa aqui é a obra. Observem bem a cena, né, que daqui a pouco ela não vai estar tão evidente, mas é um corpo de uma mulher morta numa praia, né? Então, se ela tá como se tivesse sido devolvida do mar. Ao fundo tem umas figuras indígenas também, só que isso inclusive ajuda a dar a percepção de profundidade, né? Então, assim, como se ela estivesse num primeiro plano bem evidente, grande, e aí existe um distanciamento das pessoas até o caminho, né, da praia. Então, nesse caso, a gente já consegue perceber claramente a perspectiva. Existe uma tonalidade que é bem análoga, as cores, elas são bem próximazinhas, a gente vai ver, né, seguindo o guia. Mas dá pra perceber que ela tem uma atmosfera meio de um tonzinho meio parecidinho. Que isso pode ser a ação do tempo, pode ser a ação das escolhas do artista. Vamos chegar lá. Bem na partezinha de baixo tem umas conchinhas, dando aquela relação decorativa, né? Quase um rococózinho. Bom, eu já comecei aqui a fazer mais ou menos a ficha técnica, né? Então, período romantismo no Brasil, técnica tinta óleo sobre tela, a contexto segundo reinado, né? Contexto histórico, a narrativa da obra, a retratação do personagem Moema quando ela se afoga indo atrás do seu amado, né? Um português numa caravela, ela morreu afogada. E agora a gente vai para as características principais e assuntos relacionados, seguindo o guiazinho de vocês aí. Então, se vocês quiserem ir acompanhando pela apostila, tá? Ou pelo material, enfim, ó, vou escrevendo aqui junto com vocês. Bom, então, primeiro, temática, né? É uma retratação, é um retrato. Retrato. Eu vou deixar aí. Retrato. Pode ser de personagem da literatura, que é falso, né? Uma personagem que não existe. Representação da obra de arte. É uma obra naturalista. Tem proporção, tem técnica, até a época mesmo, né? Então é uma obra naturalista. Formas e espaço. Existe profundidade, né? Que eu já comecei a descrever. Então, profundidade evidenciada por perspectiva. Ela possui sombreamento, possui volume, porque tem sombra, né? Tem ao redor dela. Possui volumetria. E as formas são evidentes. As formas são evidentes, a gente identifica tudo. É muito difícil uma obra naturalista que não seja evidente. A iluminação da obra. A iluminação da obra ela se concentra no corpo dela, como se estivesse vindo de cima, né? Então, concentra no corpo de Moema. Destaca, né? Iluminação que destaca o corpo de Moema. Beleza? Nesse caso não faz tanta diferença em termos de expressividade, não é o foco, né? As cores. Reparem que as cores, elas são mais amareladinhas, elas são dos marrons, né? Então, assim, a gente tem uns tonzinhos mais suaves, são quentes, né? Então, assim, ó, tons quentes, terrosos e esverdeados. Professora, mas verde não é frio também? Mas pensa que é um verde, tipo um verde folha seca, e ele acaba tendo mais amarelo. Então, nesse ponto, ele acaba tendo uma concentraçãozinha um pouquinho de cor quente, tá? Então, a gente pode falar que as cores são análogas, que elas são próximas, né? Dentro do círculo cromático, elas estão todas próximas. Cores análogas. Aí, o contexto, né? Uma obra romantizada, né, na parte
visual. Então, ó, pode colocar aqui dentro de assuntos relacionados. Literatura, óbvio. História, por conta do contexto. Artes visuais eu não vou nem repetir, né? Porque, enfim. Eu acho que dentro da matriz, eles não citam muita questão da figura feminina também, né? Da referência da figura feminina, mais uma vez. Então, acredito que sociologia. Até porque existem vários discursos que retratam como se a Moema tivesse sido erotizada, como se ela tivesse um pouco exagerada. Então é interessante ter uma análise crítica sobre a representação da figura feminina desde sempre, mesmo sendo um cadáver sensual, né? Qual o sentido disso? E existem alguns discursos, algumas pessoas debatem sobre o tom tá esbranquecido. Eu não acho muito, não. Né? Até porque é um cadáver, então, assim, acaba ficando mais pálido. Porém, eu não acho que ela tá tão eurocêntrica assim, não. Até porque o rosto tem traços bem marcados, então, sim. Mas tem gente que defende, enfim, aí é a interpretação, tá? Então, sobre Moema, esses são os aspectos mais importantes. Vou aumentar aqui, caso vocês queiram dar um printzinho. Tá? Então, temos esses aspectos principais.